Olá, estamos iniciando mais O Tema é Direito. Hoje nós vamos falar sobre o direito do consumidor. As leis que regem e que garantem o direito do consumidor e as oportunidades que o consumidor tem de fazer exercer esse seu direito, quer através do contato direto com o prestador de serviço ou fornecedor de bens, ou através do PROCON, ou mesmo buscando a justiça. Para conversarmos sobre o direito do consumidor, nós convidamos o professor Vitor Hugo do Amaral, que é professor daqui da Unifra, da matéria de Direito do Consumidor, dentre outras, e que também é o responsável titular pelo PROCON em Santa Maria. Professor Vitor, seja bem-vindo ao Tema é Direito e nos diga assim, de início, numa rápida explanação, como o consumidor deve se portar diante do fornecedor de bens ou serviços na defesa dos seus direitos? Bom, então quero cumprimentar os telespectadores, agradecer a oportunidade e conversar sobre direito do consumidor para mim é sempre um grande prazer, né? É uma área que eu tenho muita afinidade, interesse pessoal, profissional, aonde eu dedico praticamente a minha vida, não só os meus estudos, mas também faço isso por paixão ao tema. O direito do consumidor ele surge a partir de um discurso do John Kennedy, o que é mais emblemático quando se fala em direito do consumidor. Quando se fala em direito num todo, é sempre algo muito milenar, muito distante, né? Tem sempre uma carga histórica muito grande. E direito do consumidor em si, ele começa a ser pautado a partir de 1962, em um discurso proferido no Congresso americano pelo então presidente John Kennedy. Então nós falamos de um direito que é extremamente novo, né? Uma área que nós precisamos ainda adaptar, tanto os profissionais precisam se adaptar a ela, quanto os consumidores. E aí, para falar de uma explanação geral sobre o direito do consumidor e o quanto os consumidores estão preparados, são sabedores, conhecedores dos seus direitos, ainda nós estamos num momento distante de dizer que conseguimos efetivar os direitos do consumidor, tá? E aí soma-se a isso vários fatores. Um fator ainda termos vários, e não são poucos, são diversos os fornecedores que desrespeitam, que alegam inclusive um desconhecimento da lei do Código de Defesa do Consumidor, e por outro lado nós temos consumidores que ainda não se deram conta do empoderamento que está na mão deles, né? Do quanto é importante se reconhecer como um sujeito de direito e também um sujeito de deveres. E nesse contexto delimitado, então, ao direito do consumidor. Vitor, se fala muito no direito do consumidor, mas mesmo como tu disseste, o consumidor ainda não se apercebeu do que realmente ele tem direito. Ele tem uma ideia de que tem direito, né? E os fornecedores de bens e serviços, parece que eles trabalham com esta hipótese de que, se eles fizerem mal, de cada 10, somente um reclama. E assim mesmo vale a pena ele fazer mal. Eu digo isso especialmente com relação a alguns prestadores de serviços, como telefonia, por exemplo, né? Que são seguramente os maiores índices de reclamação no serviço consumidor. Bancos, telefonia, enfim, essas empresas que tu não tem o contato pessoal, é só 0800. Nós temos aí o que se chama de massificação da produção, massificação de produtos e massificação de serviços, né? E diante disso nós temos um consumidor que está cada vez mais distante de quem é exatamente o fornecedor dele. E eu sempre brinco com os alunos em sala de aula. Antes eu mandava fazer um sapato, eu ia até a esquina, eu conhecia o sapateiro, ele media meu pé, né? E ali ele ia fazer um sapato aos moldes do que o Vitor estava procurando. Se não desse certo, eu ia na esquina, conversava com o sapateiro e ele continuava resolvendo o problema do sapato até o sapato não ia apertar mais. Hoje sob pena, porque se ele não fizesse isso, tu espalhava que ele não funcionava. Exato, e perde o cliente, né? Perde a renda dele, e aí nós teríamos
um problema a esse fornecedor. Aí quando se fala em massificação, começa a se padronizar. Tem o pé 38, o pé 40, 41, e eu tenho que moldar o meu pé àquela forma. Então se massifica, e essa massificação ela nos distancia do nosso fornecedor. E aí quando começamos a falar num contexto de mundialização, de globalização, cada vez menos eu identifico o produto pela uma marca. Mas se der problema no meu produto, no serviço que eu comprei, eu entro em contato com quem? Eu entro em contato pelo 0800. Esse 0800, quando eu tenho do outro lado uma pessoa, eu já tenho boa parte da solução, ou me dá uma luz, a luz do final do túnel é outra. Agora, também nós vamos encontrar que é mais difícil ainda para o consumidor, quando na outra ponta nós temos simplesmente uma gravação, né? Que pede para passar a ligação para o número 2, para o número 3, aguarde um segundo, aguarde mais um minuto, nossas linhas estão ocupadas, no meio tempo essa linha cai, e eu começo do zero, isso distancia o consumidor cada vez mais do seu fornecedor e distancia ele da solução dos problemas. Sobre isso, Vitor, então, quando se liga para o 0800, normalmente o atendente diz: a sua ligação está sendo gravada. Muito bem, eles estão gravando a minha conversa. Eu tenho como exigir que essa gravação seja apresentada posteriormente? Sim, isso aí eu costumo dizer, são correlações de direitos e deveres, né? O consumidor tem o direito de ter o acesso ao protocolo dessa ligação. Agora, por favor, o consumidor também tem o dever, no momento que ele está fazendo a ligação, que ele ligou para o 0800, que ele faça o quê? Primeira pergunta dele: qual é o protocolo dessa ligação? Ele anota esse protocolo e, mediante a solicitação, depois via PROCON, via judicial, ou mesmo solicitação pessoal do consumidor por e-mail ou por uma nova ligação, pelo novo protocolo, ele tem que ter acesso a essa informação, a essa ligação. E quando acontece, como é que o consumidor pode reclamar quando acontece aquele fato que tu referiste? Eu ligo para o 0800, aí me atende uma máquina. Se você quer isso, digite 1. Se quiser aquele outro, digite 2. Se quiser não sei o que, digite 3. Bom, quando eu estou lá na metade do caminho, cai a ligação. E aí eu começo todo o périplo de novo e eu não consigo completar. O que me cabe fazer nessa circunstância? Nós temos uma regulamentação que é uma das legislações que complementa o Código de Defesa do Consumidor, que é o que se conhece como Lei do SAC, né? Que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Essa lei do SAC determina período da ligação, tempo máximo da ligação, tempo de solução do caso em que vai ser encaminhado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Na ausência do cumprimento dessa norma, cabe um registro no PROCON ou mesmo aos órgãos competentes, associações de defesa do consumidor, escritórios de defesa do consumidor, que são órgãos instituídos em alguns municípios que não têm poder de multa, mas têm poder de encaminhar as reclamações do consumidor. Isso vai chegar até o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que é um órgão ligado ao Ministério da Justiça, ou mesmo à recente criação do governo federal, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, também ligada ao Ministério da Justiça. E isso se tem hoje um sistema que se chama SINDEC, né? Que é o Sistema de Informação Nacional de Defesa do Consumidor. Lá fica cadastrado todas as reclamações, são apuradas essas reclamações, tem publicações anuais de quais são as empresas, nominadas as empresas que atendem os consumidores, as que deixam de atender os consumidores, quais são as principais demandas. E hoje, na minha opinião, uma multa a uma grande empresa não tem um significado tão importante, né? Um significado que traga uma imagem negativa para a empresa, quanto ela configurar num ranking de empresas reclamadas, né? Configurar no ranking das empresas mais reclamadas, ou mesmo nessa publicação da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Uma outra questão que tem gerado alguns problemas, que também diz respeito ao consumidor, é as filas, o tempo de fila no banco, né? Nós sabemos que normalmente o tempo não é exatamente aquele fixado na lei, mas se alguém
se sente prejudicado, como é que ele tem o controle para saber como ele vai fazer essa reclamação? Eu estou numa fila, como é que eu digo que estou ali há 15, 20 ou 30 minutos? Boa parte das instituições financeiras, salvo se não for a maioria delas, consegue tirar um ticket na entrada, né, que é o que vai determinar, o leitor vai te chamar para ser atendido. Ali consta o horário em que tu retirasse o ticket. E aí tu vai fazer uma operação no caixa, tu vai ter o horário em que tu fosse atendido. Aí nós temos uma primeira prova Sim. do momento do ticket até o momento do atendimento. É uma prova ainda que temerária? Eu acredito que sim, mas é ainda uma prova. E aí nós temos uma possibilidade no Código de Defesa do Consumidor, que é um direito do consumidor, que ele pode requerer em juízo a inversão do ônus da prova. Sim. Né? E essa inversão do ônus da prova vai habilitar o fornecedor a provar que atendeu ele num período de acordo com a lei, que vai ser, em cada município vai se legislar qual é o período da espera dessa fila. Né? Então nós vamos nos deparar aí com a possibilidade de inversão do ônus da prova. Tem também algumas considerações a serem feitas no momento em qual foi o dia dessa demora no banco, se são dias de pagamento, são dias de recebimento, são dias em que se tem um número maior de movimento, tudo isso são pesos e circunstâncias que são avaliadas. E o Código de Defesa do Consumidor, ele é do conhecimento da grande maioria ou a grande maioria sabe que tem um direito difuso, mas não identifica exatamente quais são os seus direitos, quais são os prazos de reclamação, do bem durável, do bem não durável, do serviço, da questão do orçamento prévio quando mandar fazer um produto, prazo, garantia, exato, cláusulas abusivas. Bom, a minha avaliação é a seguinte: nós estamos num momento e até acompanhando toda a situação que se passa em torno de mídia, impressa, televisiva, o que se acompanha? É o momento do direito do consumidor. Tá? E esse momento tem feito com que as pessoas saibam que existe esse direito, ainda que elas não saibam quais são os seus direitos. Tá? Então, nós podemos, a partir disso, começar a trabalhar. Qual é o prazo de garantia de um produto durável? Qual é o prazo de garantia de um produto não durável? O momento é esse. Há 2 anos foi lançada uma lei que determinava que todo estabelecimento, que determinou, né, que é a lei ainda está em vigência, todo consumidor, todo fornecedor, todo estabelecimento comercial tivesse à exposição, à disponibilidade de um consumidor, o Código de Defesa do Consumidor. Isso na época foi muito criticado. O que adianta ter um Código de Defesa do Consumidor à disposição desse sujeito quando ele não conhece? Bom, só o fato dele saber que existe um código que o ampara faz com que ele possa, então, deixa eu conhecer quais são os meus direitos. Né? E tem uma pesquisa que eu sempre costumo trabalhar com ela, até para mostrar a importância do Código de Defesa do Consumidor. Uma pesquisa que foi realizada no estado de São Paulo, e a pergunta era simples: qual é a lei que mais lhe trouxe benefício? E como resposta, os cidadãos apontaram que a lei que mais trouxe benefício foi a Lei do Seguro-Desemprego. Né? Evidente por quê. E a segunda lei, né, que mais trouxe benefício era o Código de Defesa do Consumidor. Então vamos fazer um intervalo agora e depois nós vamos continuar conversando sobre esta questão, por que a segunda lei que mais trouxe benefício foi o Código do Consumidor. São 30 segundos e voltamos. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar.
sonho, esperança, realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Voltamos com o tema direito. Hoje, conversando com o professor Vitor Hugo do Amaral Ferreira, sobre direito do consumidor. Vitor Hugo, nós vimos conversando normalmente sobre o direito do consumidor com a entidade privada. Agora, com o ente público, não é? Principalmente em atividades que são concessões ou delegações, como transporte coletivo, energia elétrica e outros. Até onde que vai o direito do consumidor e qual é a relação existente entre o PROCON e as agências reguladoras, por exemplo? Bom, a primeira questão, então, todo o serviço público vindo de uma concessão do Poder Executivo, sendo cobrado um valor do consumidor para que se utilize daquele serviço, nós vamos estar diante, então, da mesma possibilidade de reclamação, tal qual como o serviço fosse privado, né? Envolve-se aí questão do transporte público, abastecimento de água, saneamento, abastecimento de energia elétrica. Então, há um problema na minha fatura de conta de energia elétrica, eu posso ir reclamar no PROCON sem problema algum. E se houver a falta de energia elétrica? A falta de energia elétrica, por exemplo, nós temos questões ligadas à energia elétrica que nós assinamos e pagamos mensalmente um seguro, né? Se algum produto vem a queimar dentro de casa e tal. Aquela questão ali, quando eu tiver o dano de fato, tiver o produto queimado em função do seguro que eu estou pagando, é uma questão que eu posso reclamar junto ao PROCON. Então, são direitos que o consumidor, por vezes, não os reconhece, né? Não sabe da existência disso. Digamos alguém que more no 14º andar de um determinado prédio e falte luz. E ele não pode descer de elevador, ele tem que descer de escada, mas ele, por problema de saúde ou qualquer outra coisa, não quer descer de escada e, em razão disso, ele vem a ter um prejuízo. Ele pode, em razão deste prejuízo que ele teve, esse lucro cessante ou desta questão, acionar a Companhia de Energia Elétrica? O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor vai trazer os direitos básicos, né? E lá está assegurado o direito de reparação de qualquer dano que ele venha a ter, um dano moral ou um dano material. Então, e também no próprio artigo 6º a questão do acesso à justiça. Então, buscar a reparação, o direito de petição todos temos, né? Está amparado, sim, pelo Código de Defesa do Consumidor, desde que ele faça as provas cabíveis diante do caso, é uma situação possível, tanto na via judicial quanto na via administrativa, falando-se de PROCON. E a aplicação da multa no PROCON, digamos assim, o PROCON de Santa Maria, ele tem capacidade de aplicar multa? Sim, existe um decreto municipal que regulamenta a aplicação de multas. Existem diversas multas já aplicadas no município. Essas multas, elas compõem o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor e esse fundo, então, investe em atividades que vão trabalhar a questão da educação para o consumo, vão aparelhar o próprio órgão de defesa do consumidor. Então, se reverte para políticas de defesa do consumidor. No caso do município, aplicada a multa pelo PROCON, e se o multado não pagar, isto vai para a dívida ativa? Sim, se a sanção for a multa, né? Porque nós temos o hábito de falar na multa, mas são diversas as sanções. Né? O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor trata disso. Mas a multa em específico,
Se o fornecedor não a paga, ele vai ser incluso na dívida ativa do município, tá? Vai passar a fazer parte desse cadastro e ele não vai conseguir renovar um alvará, ele não vai conseguir participar de uma licitação, ele vai estar negativado em função da ausência do pagamento dessa multa. E a atividade do PROCON, ela vai muito além desta questão meramente da relação do consumidor com o fornecedor. O PROCON também tem a capacidade da fiscalização, por exemplo, né, da venda de produtos vencidos, digamos assim. Né? Isso é a vigilância sanitária que faz ou é o PROCON ou os dois fazem juntos? Ou podem fazer separados? Eles pode ser feito separado, né, porque é competência da vigilância sanitária e também competência do PROCON. Nós temos uma série de atuações aqui no município que envolvem a vigilância sanitária, o PROCON e inclusive a Polícia Civil participa disso, até tem uma questão que nós trabalhamos em específico, que é um grupo de combate ao abigeato. Sim. Né? E esse grupo de combate ao abigeato são várias frentes, né? Brigada Militar, Polícia Civil, PROCON, Vigilância Sanitária, que apura denúncias que são prestadas para a própria Polícia Civil. Então, o PROCON tem competência para tanto, e aí específico nos produtos vencidos, questão de prazo, o PROCON pode atuar de forma independente, tem poder para tanto, a vigilância também tem poder para isso, mas a gente tem, por regra, né, sempre que possível, fazer uma autuação conjunta, Sim. porque o PROCON identifica que o produto está vencido tão e simplesmente pela data em que foi informado o prazo razoável de uso. Já quando a vigilância sanitária participa conosco, né, a vigilância consegue apurar pela questão técnica. Sim, até de mau acondicionamento. Exato, vai fazer a análise se houve se os freezers estão sendo desligados, se não estão, se a temperatura está adequada. A questão mais técnica, não só legal, jurídica, que é o que cabe ao PROCON. Aqui em Santa Maria, o volume de reclamações no PROCON, ele é considerado elevado ou é considerado dentro da média nacional? Ele é considerado dentro da média nacional num contexto geral, mas nós temos algumas particularidades de Santa Maria. Né? Por exemplo, nós desenvolvemos desde 2008 um projeto que é pioneiro no país. Isso inclusive rendeu uma menção numa publicação do Ministério da Justiça, em que menciona a Unifra como a primeira parceria acadêmica no país, no interior do país, para trabalhar a questão do superendividamento do consumidor. Ah, sim, isso é uma coisa interessante, eu gostaria que tu tratasse dessa questão aqui. E aí, esse superendividamento, ele aponta, isso se tornou referência a alunos acadêmicos aqui do curso de Direito, já foram convidados a fazer palestras, a conversar, a debater em instituições financeiras o modelo de gestão do tratamento desse projeto, que é desenvolvido em Santa Maria em uma parceria do PROCON, é um projeto que o PROCON é parceiro e o mentor dele é o Poder Judiciário. Uhum. Tá? E desse projeto nós somos o único município no país que apresenta entre o rol das atividades dos superendividados, que o nome lá na entrevista, o nome que se deu a essa parte dos entrevistados é profissão. Tá? Ainda que não seja uma profissão, é o índice que acabou sendo relevante de nós divulgarmos, que é o único que aparece no país inteiro, que são estagiários superendividados. Estagiários? Né? Estagiários. Aí quando se pergunta qual a tua atividade, qual a sua profissão? Estagiário. E aí nós vivemos numa cidade universitária. E isso é preocupante a ponto de nós trabalharmos... Eu achei que fosse os aposentados. Não, estagiários, os aposentados configuram no rol das profissões, das atividades de superendividados, mas eles ainda não estão no topo da lista, assim como os estagiários não estão no topo da lista. Estagiários, eles aparecem em 1% Sim. de quem procura o PROCON, não é o ápice. Mas aparece esse estagiário que normalmente não aparece em nenhum outro local. Só para o nosso telespectador entender, essa questão dos superendividados,
é que hoje se vende o crédito muito fácil e se vende um crédito irresponsavelmente para quem já está esgoelado e não pode pagar. É isso, né, Vitor? É o que nós chamamos e conhecemos popularmente como a tal bola de neve. Sim. Né? O sujeito tem uma dívida, ele é seduzido, e todos somos, pelo consumo. Deixamos de falar de consumo e começamos a falar de consumismo. Né? E aí entra um dever do consumidor de frear, de comprar aquilo que ele pode pagar, né? Aquilo que ele precisa adquirir. Só que daí nesse atropelo de necessidades, a gente acaba se tornando um endividado. Esses tempos me apareceu uma senhora no escritório, queria entrar com uma ação porque ela não tinha como sobreviver, ela tinha 90% do seu salário comprometido com dívidas bancárias. Quer dizer, também há uma irresponsabilidade do fornecedor do crédito. Certamente. E esse consumidor superendividado, e nós temos uma diferença aqui, não é um consumidor endividado, é um consumidor superendividado, sobreendividado. Porque endividado todos somos, né? Sim. Todo mundo tem uma parcela do carro para vencer, uma exato. parcela São dívidas. São dívidas, ainda que elas estejam por vencer, Correto. mas nós estamos endividados. Agora, superendividado é aquele sujeito que não consegue mais nem se manter. E aí ocorre isso. E aí nós entramos nessa seara, exemplo da cliente que lhe procura no escritório com 90% da renda comprometida. Nós temos por parte aí duas irresponsabilidades. A dela. A responsabilidade dela, de saber ela sabe o que ela está fazendo. Exatamente. Né? Mesmo que seja uma necessidade, e a irresponsabilidade de quem concede esse crédito. E se nós formos apurar, ter uma leitura um pouquinho mais atenta às publicidades que estão sendo vinculadas na televisão, mais mídia televisiva, De massa, a gente começa a acompanhar que as grandes instituições financeiras, elas já começam a falar de um crédito consciente, Sim. de um crédito responsável. Nós temos, que foi protocolado agora em agosto, a primeira grande atualização do Código de Defesa do Consumidor. E ela vai trabalhar 3 temas: as ações coletivas, né, o superendividamento e o comércio eletrônico. Das ações coletivas e do comércio eletrônico, vamos deixar de lado e vou falar especificamente do superendividamento. O superendividamento vai trazer questões, se for aprovado o projeto tal como foi apresentado, questões em que as instituições financeiras, elas vão se limitar, elas vão ter responsabilidade diante do crédito. Se traz a elas uma série de questões para que o crédito do consumidor fique limitado à possibilidade de 30% do salário dele, né? Ou do rendimento dele. E tem uma questão da obrigatoriedade hoje, como advogado, você sabe disso, as revisionais, elas não se operam mais. Não, né? foi-se a época. Não se faz mais uma revisional. Quem faz tá fazendo uma aventura. Está fazendo uma aventura, ou mesmo iludindo o seu cliente, porque não vai levar. Né? Esse é o posicionamento. Agora, o projeto traz uma questão, traz uma nova ação ao ordenamento jurídico, que é a ação de repactuação de dívida. Essa ação de repactuação de dívida traz a possibilidade daquele consumidor que tenha mais de 30% da sua renda comprometida, esse é o requisito, ele pode então ingressar em juízo e solicitar a repactuação de dívida no prazo máximo de até 5 anos. Sim. E obrigatoriamente o juiz ou o conciliador que ele nomear vai chamar para uma audiência de conciliação o fornecedor, para que o fornecedor venha negociar com o consumidor. E essa é uma situação bem atípica, né, no ordenamento jurídico pelo seguinte: o fornecedor que não comparecer a essa audiência de conciliação, ele perde a exigibilidade da cobrança. Interessante. Tá? Então, é algo a se acompanhar, se vai passar nesse contexto ou não. Está no Congresso. É um projeto de lei do Senado, um PLS, número 283. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do tema Direito de hoje, conversando sobre o tema relevante, que é o direito do consumidor. Nós, seguramente, deveremos fazer um novo programa com o professor Vitor
para tratar dessas questões mais específicas, talvez um programa inteiro sobre esta questão do endividamento, que é uma questão que afeta um grande número de pessoas, em especial aposentados com o crédito consignado. Professor Vitor, muito obrigado pela presença, a você que nos acompanhou, muito obrigado também. O programa vai ser reprisado logo mais às 0h30 e você também pode assistir pela TV Unifra, acessando o canal, ou melhor, acessando o site da Unifra e a TV Unifra, e o programa estará lá na íntegra para você assistir na comodidade do seu computador. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.